Olá, viajante, tudo bem? Sejam bem-vindos à taverna. Mais uma vez eu venho com mais um resumo de jogo. Dessa vez é o resumo do segundo jogo. Então começamos com os 4 jogadores no pé do bosque, né, tentando já entrar na floresta para encontrar a casa da Ofélia. Eles receberam algumas instruções do Julião, que é o fazendeiro ali do lado, de onde estaria essa casa. Eles fazem alguns testes, né, só para não se perder na floresta, e encontram de fato esse lugar. No meio do caminho, eles tomam uma decisão um pouco irracional, vamos dizer assim, que é tirar os grilhões do Salamur, que é o orc, né? Isso se deu por várias jogadas de interpretação, onde o Salamur, que é um orc, ele tem um IQ, na verdade, bem próximo de um humano. Então ele consegue ter conversas e relacionamentos bem complexos e não apresentar risco, né? Então o Lucas, que é o Duncan, o soldado, resolve, de fato, por proteção do grupo, colocar o orc na frente. Só que como contrapartida, o orc solicita que, já que ele vai ficar na frente do grupo, que ele pelo menos esteja sem os seus grilhões, porque caso algo aconteça, ele possa se defender. Esse pacto é aceito. O Duncan vai bem atrás dele para evitar de qualquer coisa. E logo atrás vem o César e o Thiago, que é o nosso ladino disfarçado de morador de rua, que come lixo. E aí os 4 acham a casa da Ofélia. E aí uma rodada de dados começa para eles tentarem entender como essa casa funciona, como eles entram, por onde entram, se tem alguém ou não. E até que eles decidem, depois de tentar ver a janela, ver uma entrada lateral, ver não sei o que tem, abrir a maçaneta. E a hora que eles abrem a maçaneta, a porta estava aberta. Eles abrem a porta e vem um corredor que, com uma jogada de dados, eles percebem que tem bastante poeira, como se alguém não vinha ali, não estivesse rodando ali por um bom tempo. Eles acham um pouco estranho, até porque os acontecimentos da região são recentes. E eles falam, bom, tudo bem, vamos seguir. Eles começam a entrar na casa, uma casa relativamente pequena, ela tem 4 cômodos mais o corredor. E toda aquela regiãozinha ali, toda essa casa, parece de fato abandonada. Inclusive tem um prato de comida, já apodrecido e tudo mais, na cozinha. A lareira está apagada, mas ela foi apagada naturalmente, né? Ou seja, alguém deixou a casa. Né? Então os personagens começam a fazer algumas rolagens de dado para entender, até que eles entram no quarto da Ofélia, que seria a bruxa, e encontram um baú. E aí o trauma de todo jogador de RPG começa, que esse baú pode ser um mímico. E eu acho que em rodada de jogo eles ficaram 40 minutos fazendo inspeções do baú, até que alguém resolveu tacar uma coisa nele e não era um mímico, era só um baú. E aí eles abrem esse baú, tem um anel dentro desse baú. Eles conseguem identificar que é um anel mágico, mas não sabem qual a magia, então ninguém corre o risco de colocar ele. E no meio desse fuzuê todo, o Salamur, que é o orc, resolve ter uma visão um pouco panorâmica da situação e se afasta deles. Quando ele se afasta, ele percebe que embaixo da cama da Ofélia tem um alçapão. E aí eles começam as rolagens de dados, de força, para erguer, virar, até que eles conseguem erguer a cama e abrir a porta do alçapão. Quando eles abrem a porta do alçapão, eles percebem que tem um porão do mesmo tamanho da casa, né, no sentido de dimensões, e os 4 entram, menos o Rodolfo, o César, que é o nosso mago. Ele prefere ficar lá em cima fazendo investigações. Então entra Salamur, Duncan e Thiago. Os 3 começam a observar o lugar, o Salamur começa a palpar a parede, olhar as coisas, até que, em um momento de distração, uma lança vem de um ponto cego da parede e acerta bem no peito do Salamur. Ele cai no chão, passa os testes de HT, não é desmaiado, e levanta, e o que salta na frente deles é um homem-rato, de aproximadamente 1,60 m por aí, com um corpo humanoide, rosto de rato, rabo, cauda de rato, uma tanguinha, né? E um corpo bastante muscular.
e eles entram em combate contra esse ser, esse monstro, e nesse meio termo eles até apanham bastante, né, considerando que o único treinado em combate era o Lucas, né, o Thiago é um ladino que tem habilidade com armas, mas ele não queria sair do disfarce de morador de rua, então ele usa uma garrafa em vez de usar uma das suas facas, e o Salamur, ele não tinha habilidade com a lança, né, mas então eles conseguem derrubar esse bicho e resolvem não matar. Eles nocauteiam esse homem-rato e não o matam. E aí eles começam a fazer uma análise, eles amarram esse ser. O César desce, que estava lá em cima, e começa a olhar também tudo ali. Eles encontram uma prateleira com várias poções e etc. Para fazer uma inspeção, para ver o que é tudo aquilo. E o Salamur e o Thiago percebem que de onde veio aquele bicho, esse homem-rato, é um túnel. Então eles resolvem entrar nesse túnel. O personagem do César não entra porque ele tem uma fobia muito grande a insetos e esse túnel tá forrado de insetos, e o Duncan resolve ficar na porta do túnel para evitar qualquer coisa extra, né? Então ele fica ali e os dois entram. Dá um determinado momento o personagem do Thiago vê que o túnel não vai a nenhum lugar e volta. Já o personagem do Vitor, o Salamur, resolve continuar. Ele é teimoso, ele é um orc, ele continua, e eu vou fazendo várias rolagens de dado com ele até que ele desiste de ir. E quando ele vira para voltar, né, então ele foi afundando no túnel em uma direção. Quando ele resolve voltar, ele faz mais alguns testes e aí ele percebe uma bifurcação que não dava para perceber antes, porque era uma bifurcação no sentido contrário de onde ele vinha. Então não tinha como ele ver, né? O túnel se dividia em dois, mas se dividia para trás dele. Então, como ele passou reto, ele não viu essa bifurcação. Mas quando ele virou, passou-se a dividir na frente dele. E aí ele conseguiu ver essa bifurcação. O Thiago, preocupado com a demora para ele vir, foi correndo o chamar. E ele, como é maior, pede pro Thiago entrar na bifurcação, porque ele não vai passar. E de fato, era uma bifurcação pequena. O Thiago vai caminhando nessa bifurcação, ficando cada vez mais apertada, até que ele sai em uma raiz profunda, grande. E a hora que ele sai nessa raiz, ele percebe que ele tá no fundo da caverna. Ele tá no fundo da plantação do Julião. E ele entende que esses túneis eram os causadores, aparentemente, desse grande problema nas plantações. Há algo podre ali nesses túneis que está consumindo essas plantações. E aí é aí onde o jogo termina, o segundo jogo. Então o terceiro jogo, a nossa próxima sessão, vai retomar a partir desse momento. Os 4 jogadores percebendo que há alguma coisa um pouco maior do que eles notaram ali, e que essa parada na Cidade dos Cordeiros para reabastecimento vai poder se alongar em uma aventura muito maior. É isso, fique conosco na nossa próxima aventura e obrigado até agora. Tchau, tchau.